Olá pessoal, eu sou o professor Hugo Yasha e hoje a gente vai dar prosseguimento na nossa disciplina de arranjo. A gente está falando sobre arranjo vocal, então a gente vai falar sobre algumas sonoridades que é possível fazer com a voz. Detalhe que vocês estão vendo aí no slide, que está sonoridades e recursos especiais. Esse termo foi utilizado pelo Arthur Ostrander no seu livro de arranjo, um livro muito legal, um pouquinho caro, mas muito legal, sobre arranjo vocal. Né? A gente tem muito poucos livros que são específicos sobre arranjo vocal. Eu me baseio sempre no do Jimmy Joyce e nesse do Arthur Ostrander. No mais, a gente pega o arranjo de uma forma mais genérica, né? Os livros não são específicos. Então, essas acabam sendo as duas referências aí para a construção dessa e de algumas outras aulas que a gente terá mais para frente. É importante frisar que eu não concordo 100% com esse nome, recursos especiais. Vocês já devem ter percebido que eu sou bem chato assim com o nome das coisas. Eu acho que nós, enquanto músicos profissionais, temos que utilizar as palavras corretamente, né? Com certeza vocês já devem ter ouvido o pessoal utilizar o termo harmonia, melodia, muito erroneamente textura, como eu falei numa outra aula. Então, a gente que é profissional tem que ter um cuidado especial para empregar as palavras da maneira mais correta possível. E aqui a gente entende o correto como dialogando com a bibliografia especificamente. Então, por isso que eu manti o nome exatamente como o livro do Arthur Ostrander. Muito bem, o primeiro desses recursos especiais é o que o autor chama de sílabas neutras, que pode ser o boca que usa, detalhe que aqui a distância vocês vão ter que imaginar, né? Mas quando a gente fecha a boca e tipo dá uma gemida, né? É a mais silenciosa de todas. Normalmente vem escrito na partitura boca que usa acima e gera um efeito muito legal, especialmente quando é em coral, que daí a gente tem a amplificação desse efeito e é muito interessante. Solo talvez pode não funcionar, se for microfonado sim. Depende do contexto, assim, você tem que analisar bem e conhecer bem a sonoridade para saber se vai se encaixar ou não em determinadas situações. A e O são as duas sílabas neutras que mais projetam som, porque a gente faz com a boca bem aberta, então a gente consegue um volume, uma projeção bem grande para fazer crescendo, fica muito bonito. Para misturar às vezes com instrumentos musicais em coro e orquestra fica bem legal, mas às vezes a gente não quer que a sílaba neutra roube tanto a atenção do ouvinte. Então talvez um U que a gente tem que fazer com um biquinho, que fica um pouquinho mais de fundo, também pode ser uma possibilidade. Parece besteira, mas são questões importantes para a gente decidir quando a gente está fazendo o arranjo. Por exemplo, uma situação muito comum, para quem trabalha com coral amador vai saber bem do que eu estou falando, é que os corais costumam ter muitas mulheres e poucos homens. Então, no momento que o homem está cantando a melodia, que vai ser um naipe que vai ter menos pessoas em alguns casos, se você colocar um contracanto para as mulheres com um A, pode roubar muito a atenção. Então, talvez o U seja mais legal para esse contexto. Então, na vida real, a gente pensar dessa forma faz bastante sentido. Claro, essa é uma situação hipotética aqui que eu levantei, mas como eu falei, quem trabalha com coral sabe que acaba sendo algo recorrente. Muito bem, é muito comum a gente utilizar sílaba neutra para fazer contracanto, e se você está escrevendo uma composição, um arranjo a capela, é quase indispensável, assim, é uma técnica essencial. Não dá para fazer tudo em blocos, senão fica um pouco chato do ponto de vista técnico e da textura também, né? Não cria textura. Fica muito bem numa introdução, é um recurso bem comum aí, vocês com certeza devem conhecer diversas músicas que utilizam. E alguns compositores, eles utilizam o coral dentro da orquestra pensando quase como se o coral fosse um instrumento. Então o coral não canta a letra em nenhum momento, ele só faz sílaba neutra. Já vou dar um exemplo aqui para vocês. Na partitura, vocês escrevem a sílaba abaixo, vem aqui com o word extension. Muitos casos é recomendado que vocês liguem, porque fica um pouquinho difícil para saber quando a gente tem que respirar se for um trecho muito grande. E se for coral, se vocês estiverem fazendo num estúdio, pode ser bem importante você deixar escrito as respirações.
Em outros casos, como esse daqui que não tem ligado, fica daí a critério do regente, da pessoa que está ensaiando o coral. O que também é possível, varia conforme o contexto aí, a solução que vocês têm que encontrar. Muito bem, eu trouxe um exemplo aqui bem bacana, que é a música The Misty Mountains Code, a trilha sonora do Hobbit, para quem assistiu, que é um coral masculino. E ele utiliza a sílaba neutra ali o boca que usa, e veja como cria uma atmosfera bem intimista, assim, bem bacana, e como eu falei, a dinâmica fica fraquinho. É claro que aqui está produzido, isso facilita bastante, mas ouçam e tirem aí suas próprias conclusões. The misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. Bem bacana, né, gente? Então, como eu falei, acaba criando aí essa atmosfera mais intimista. É uma sílaba neutra com dinâmica menor, né? Então, a produção, nesse caso, acaba sendo bem importante. Como eu falei, se for num coral, fica legal, porque daí várias pessoas fazendo amplifica o som. Próximo exemplo, esse é um arranjo a capela. E eu já deixo de sugestão para vocês, entrem no site da Raul Leonardi, se inscrevam nos canais do YouTube deles, que eles têm vídeos com as partituras. E basicamente eles são um bom termômetro do que é o padrão de mercado para escrita de partituras. Então eu recomendo fortemente para vocês. Boa parte do que eu sei sobre edição e formatação foi através dos arranjos dessa editora, das partituras dessa editora. Esse é um arranjo da música The Circle of Life, do Rei Leão, acho que todos conhecem, né? Então vou soltar aqui e analisem como ele alterna as técnicas. Então tem momentos que tem boca que usa, tem momentos que tem o A, o O, tem momentos que ele troca a técnica, que ele utiliza bloco ao invés de contracanto. Como dito anteriormente, no arranjo a capela, essa variação é essencial. And blinking step into the sun. There is more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There is far too much to take in here, more to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky
Seguindo então para o próximo exemplo, essa é a trilha sonora do Homem-Aranha 2, aquele filme bem antigo, e foi composta pelo Danny Elfman. O Danny Elfman ele compõe bastante trilha, ele é muito amigo do Tim Burton, então boa parte dos filmes aí do Tim Burton é ele que faz a trilha. E uma das características dele é utilizar o coral, especialmente feminino, dentro da sua ideia de orquestração. Então ele cria misturas muito interessantes assim, de coral com cordas, coral com metais. É bem bacana da gente ouvir e analisar assim mais a fundo, e é uma das características aí das trilhas sonoras do Danny Elfman. Então aqui tem uma partitura reduzida, um pouquinho difícil de acompanhar. Eu vou tentar mostrar para vocês, apontar aqui com o meu pointer quando que o vocal entra, mas fiquem atentos às indicações de texto ali acima da partitura. Então, ouçamos. Muito bem, né? Detalhe que tá bem mixadinho, assim, o ideal é que vocês estejam assistindo aí com um fone, talvez no celular, no áudio do celular ou naquelas caixinhas mais tabajara de computador, assim, pode não dar pra ouvir muito bem. Então, caso você não tenha ouvido, volta ali e coloca um fone ou alguma caixa um pouquinho melhor, assim que vocês vão perceber bem a mistura do coral com os outros instrumentos da orquestra. Muito bem, nossa próxima sonoridade é imitar som de certos instrumentos ou sons da natureza. Então é bem comum aí para apresentações ao vivo, e aí voltamos para a primeira aula que a gente fala de contexto, é o pessoal levar uns apitos para fazer som de passarinho, imitar o trem, no caso, por exemplo, do trenzinho do Caipira, do Vila Lobos, ou o som de uma roda. Esse eu trouxe um exemplo, para mim não soa nada como roda, mas é uma música tradicional inglesa que se propõe a isso. É fazer arpejos, como a gente viu ali no exemplo do Rei Leão. E é bem legal porque contribui para definir determinados gêneros musicais. Então, aqui como que isso fica na partitura, é importante que vocês criem uma espécie de legenda ou indiquem em texto a intenção. Então aqui imitar um chimbal, né? Então, tss, tss, tss. É claro que varia conforme o idioma, né? Aí é a onomatopeia que a gente vai usar, mas é sempre bacana vocês deixarem isso bem claro porque não existe um padrão de notação para isso. Aqui o exemplo da roda, eu vou pular um pouquinho para o meio porque ele é um exemplo um pouco longo, tá?
O nosso próximo exemplo é um grupo bem famoso chamado Voca People, imagino que boa parte de vocês deva conhecer. E eles utilizam algumas consoantes para gerar efeitos percussivos, né? Então eu tinha falado de imitar determinados instrumentos, esses determinados são os instrumentos de percussão. Então, claro, o beatbox até é uma dessas técnicas, embora vá um pouco além disso, né? Hoje em dia o beatbox já é uma coisa muito complexa, que envolve outras técnicas. Mas observem o seguinte, um ponto que eu esqueci de falar na aula de prosódia. Consoante não tem altura. Então, por exemplo, não dá para definir que nota eu preciso da vogal. Então, por exemplo, a consoante D, agora com vogal, dá. Então, agora eu consigo definir a altura. Então, o pessoal utiliza disso aqui para gerar efeitos percussivos bem interessantes. E é legal vocês pensarem nisso na hora de fazer o arranjo. Porque eu já vi bastante gente colocar uma nota para o S no final de frase. E não tem como fazer, o S é S. Que nota que é isso, né? Então é um ponto importante aí para vocês pensarem. O que determina a altura de uma sílaba é a vogal. Se não tiver vogal, não dá para determinar a altura. Então ouçamos aqui o exemplo. Seguindo nessa pegada, a gente tem uma outra técnica chamada de sketch singing, que consiste em você cantar determinadas sílabas com o objetivo de imitar instrumentos musicais, normalmente instrumentos de sopro, como trombone, trompete, flauta. Essas são algumas das sílabas que a gente utiliza. Mesmo arranjos em português costumam utilizar essas sílabas que têm uma referência um pouquinho mais forte no inglês. Mas é uma técnica muito comum. A gente tem aqui no Brasil a Elza Soares, que utilizou bastante, ainda utiliza. Mas é uma técnica muito encontrada no jazz em especial. Como eu falei, o objetivo é imitar instrumentos musicais. E ela é utilizada bastante num contexto de improvisação. E aqui não tem como eu não citar essa personagem, que é a Ella Fitzgerald, uma das personagens mais importantes da história do jazz e talvez até da música, né? Então vamos ouvir aqui um trechinho dela improvisando em sketch singing. Muito bem, pessoal. Se vocês não conhecem, recomendo que vocês ouçam bastante coisa dela. Tem muita coisa assim sensacional.
Independente de gostar ou não, acaba sendo uma personagem que a gente, enquanto músico, tem que conhecer, assim, muito importante, como eu já disse, para a história da música, para a história do jazz. Mas muito bem, o scat singing não precisa necessariamente ser utilizado na improvisação, porque daí, no nosso caso de arranjador, a gente não precisaria escrever nada, né? É um improviso. Mas a gente pode sim escrevê-lo na partitura. Eu trouxe um exemplo aqui de um arranjo do Asa Branca, que é bem interessante, que a voz faz o acompanhamento para os instrumentos fazerem o solo, geralmente é o contrário, né? Então é um arranjo do maestro Cícero Alves, que é uma ideia bem interessante, um arranjo muito bem executado, assim, tanto um arranjo muito bem pensado e executado. Então, ouçamos. Seguindo então, só um exemplo aqui na partitura para vocês observarem. Como eu falei, boa parte dos livros tem os exemplos, mas não tem os áudios. Eu adoraria trazer os áudios aqui para vocês ouvirem, mas realmente vou ficar devendo. Então, só para vocês visualizarem um exemplo de notação. Outro recurso muito interessante, muito legal, é você falar no meio da música. Falar normalmente. E é uma técnica difícil de você utilizar, difícil de nós arranjadores deixarmos o espaço certo para que caiba a frase. Isso em teatro musical, em animação, é uma das coisas mais complicadas que tem de fazer. Parece que é fácil, né? Você deixar um espaço em branco, beleza, só fala. Mas é bem complicado, ou sobra espaço demais ou falta espaço, porque cada pessoa tem um ritmo de fala. Então é um recurso muito difícil de ser utilizado bem. Normalmente é uma passagem curta, com exceção dos musicais, que daí sim você pode ter um texto bem grande, acaba sendo mais difícil ainda de fazer, né, de deixar o espaço certinho. E a cabeça da nota normalmente é grafado em X, ou quando o texto é muito grande ele vem embaixo, mesmo o cara vai ali falando. Precisa de muito ensaio para funcionar, e é legal vocês deixarem a indicação por escrito na partitura ali, falado ou sussurrado, né? Então pode fazer em português mesmo, não precisa deixar aqui spoken, pode escrever falado, não tem problema nenhum. Como eu falei, normalmente a gente utiliza cabeça de X, mas não é uma regra, tem gente que faz diferente. Eu trouxe um exemplo de um desenho animado do Cartoon Network. Tem músicas incríveis, mas pensem no trabalho que é você deixar o espaço para o diálogo e voltar cantando no mesmo pique, assim, uma coisa emendar na outra. Então, ouçamos. Peguei esse exemplo, gente, porque rola uma troca entre voz cantada e voz falada, entre diálogo e canção, muito frenética, e a música segue o tempo inteiro, inclusive servindo meio que de fundo para o diálogo. Imagine a dificuldade de compor isso, né? Tudo isso que a gente viu é uma música só. Então tinha até momentos que cantava e tinha uma resposta de poucos segundos em diálogo. E é um exemplo bem semelhante ao que ocorre nos musicais, né? No teatro musical a gente tem muito texto. Então é uma técnica legal. Eu me lembro uma vez de ter visto um arranjo do Tocando em Frente, que era recitado um trecho e ficou muito bonito, assim. É uma técnica legal, dá pra gente utilizar. É essencial no teatro musical a gente pensar nesse espaço, mas também dá pra gente utilizar em canção. Então eu trouxe aqui uma banda mais índia, assim, pra vocês verem como dá pra gente utilizar também em canção, no rock, no pop, em qualquer gênero musical.
Também tem um efeito interessante nessa música, além da pessoa falando ali no meio, que é o grito, né? Um efeito bem legal, assim. Em coral é muito bacana de fazer porque cria uma força muito grande. A nossa próxima técnica, essa foi a que mais me doeu por eu não encontrar exemplos e eu não poder mostrar os exemplos que eu já fiz aqui por questões de contrato. Então essa a gente vai ter que ficar só na partitura mesmo para entender. Mas a partitura é bem autoexplicativa com o nome da técnica. Então as vozes saem do mesmo ponto e elas abrem, né? Então fazendo esse formato de leque, normalmente as mulheres começam no grave, os homens começam no agudo. E aí a gente tem essa abertura das vozes. Essa é uma das técnicas que eu mais utilizo nos meus arranjos. Acho que fica muito bacana. Gera um efeito muito legal na textura, na densidade. Então é bem bacana, assim, sugiro vocês testarem, experimentarem. Uma voz também pode ficar estática e as outras se moverem, também é enquadrado como o leque, o nome da técnica. E a nossa próxima técnica é um pouquinho semelhante, que é a pirâmide. O pessoal das antigas utilizava bastante até essa nomenclatura, que é o seguinte: a partitura aqui é mais clara, eu coloquei algumas definições em texto aqui, se vocês quiserem ler um pouquinho mais com calma, mas é o seguinte, uma voz entra e segura, quase como um cânone, né? E as outras vão entrando e segurando, então a gente cria uma espécie de ascensão dramática. Esse eu trouxe um exemplozinho que eu fiz de um arranjo para um cliente certa vez. Então a gente tem aqui inicia e o outro vai repetindo a mesma frase logo depois, e essas notas longas vão ficando, é um efeito bem interessante. Vamos ouvir. É uma técnica bem legal. Os nomes são bem curiosos, assim, né? Eu confesso que eu já tinha ouvido falar do pessoal arranjador mesmo, mais das antigas aqui de Curitiba, esse termo, e eu achei bem legal encontrar num livro norte-americano o mesmo termo, assim. Então é pirâmide o nome dessa técnica. E só pra gente fechar essa aula, gente, eu trouxe um recurso que não tem nesses livros, mas é um recurso que tem sido muito utilizado hoje em dia, que é o vocoder. O vocoder, para você utilizar, não basta ser cantor, também tem que tocar teclado e também tem que entender um pouquinho de produção, porque ele faz o seguinte: ele capta a sua voz e processa e sintetiza essa voz. Você pode cantar qualquer coisa e você vai tocar as notas do teclado e ele vai puxar como se fosse a afinação para as notas que você está tocando e gera um efeito interessante, uma voz meio robótica. Então é um efeito muito legal, não dá para escrever para qualquer um, você tem que conhecer muito bem quem vai cantar, se ele tem os equipamentos necessários para fazer isso, mas é um efeito muito legal e muito utilizado atualmente. Então vamos ouvir esse último arranjo aqui para a gente fechar. E detalhe que é um arranjo que mescla instrumentos acústicos com esse efeito mais eletrônico, né? Então é bacana também da gente ver como tudo dialoga se o arranjo for bem feito. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than hour, never, ever, after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder,
do it faster, makes it stronger, more than ever. I want what is never over. Wake it, make it better. Do it faster, makes it stronger, more than ever. I wake it, never over. Wake it harder, make it better. Do it faster, makes it stronger, more than ever. I want what is never over. Wake it harder, make it better. Do it faster, makes it stronger, more than ever. I wake it, never over. Wake it harder, do it faster, more than ever. I want wake it never over. Wake it harder, make it better. Do it faster, makes it stronger, more than ever. I want wake it never over. Bem interessante essa técnica, né, gente? Detalhe que se for gravado é mais fácil, dá pro cara cantar e depois você colocar as notas que você quiser. Mas no ao vivo, assim, realmente o cara tem que estar com o teclado, o cantor e o tecladista tem que ser a mesma pessoa. Até dá pra fazer diferente, mas acaba não funcionando muito bem e precisa de um certo conhecimento técnico aí pra realizar. Mas como eu falei, é um efeito bem interessante, vem sendo muito utilizado hoje em dia, não só na música eletrônica, também na música contemporânea, na música pop, a gente tem diversos exemplos. Então é um recurso que é legal vocês conhecerem, independente se vocês vão utilizar ou não, é legal ter essa ferramenta a mais aí na caixinha de ferramentas. Então o nome disso é vocoder. Detalhe, gente, que como eu falei no início, eu achei que ficou faltando alguns exemplos, mas realmente eu não tinha os áudios ou não podia mostrar no caso de alguns arranjos que eu fiz por conta de contrato. Mas eu pesquisei bastante, acho que deu pra gente suprir bastante dos recursos que a gente aprendeu e visualizar na prática. Espero que tenha sido útil para vocês. E com isso fechamos o conteúdo dessa aula. Grande abraço, pessoal!